totalmente de paraquedas. Eu era da área de educação, eu fiz magistério, eu dava aula para criança e aí a minha família se mudou para Juiz de Fora. E aí eu, vou transferir faculdade, vou continuar fazendo faculdade de educação. Um belo dia fui fazer inscrição para o meu primo fazer uma prova, um vestibular no Instituto de Laticínios Cândido Tostes. E eu entrei ali naquele instituto, naquele prédio, achei legal, achei bacana, achei gostoso, mas tá bom, só isso. Aí eu fui embora, a gente estava num churrasco em família, meu primo se inscreveu, eu falei, mãe, eu quero fazer prova lá. A minha mãe falou, quer? Eu falei, quero. Aí eu fiz prova, eu passei, mas imagina que eu ia largar a faculdade de pedagogia, a gente tinha dado aula para criança e tal, para fazer um curso técnico. A gente não foi educada para fazer curso técnico, a gente foi educada para fazer curso superior, para se formar, ter curso superior na vida. E aí eu passei, mas eu vou continuar tentando fazer a transferência da faculdade e tal, porque eu estudava em Viçosa e tinha mudado para Juiz de Fora. Só que eu me apaixonei. Aí pronto, lascou, não teve jeito, e aí eu comecei a estudar ali no Instituto de Laticínios Cândido Tostes, e desde então, agarrada, dedicada, eu sempre fui muito estudiosa. Então mesmo quando eu estava no segundo grau, eu era muito estudiosa, era muito boa aluna, eu sempre fui muito intensa. Tudo que eu fazia muito, eu gostava de fazer bem feito. No estágio, no magistério mesmo, nossa, o plano de aula, os estágios de dar aula, tudo era muito bem feito, muito intenso, eu queria participar de tudo. E na Cândido Tostes não foi diferente, então desde o primeiro ano eu era rata de laboratório. Eu estava lá, eu consegui uma bolsa no laboratório de pesquisa de microbiologia, eu fui bolsista do Banco de Leite Humano da Prefeitura de Juiz de Fora, então eu trabalhei fazendo análise de leite humano durante todo o período que eu estudei, e era um trabalho muito legal, muito gostoso mesmo. E aí, junto com a paixão por laticínios e aí enfiada dentro do laboratório, me apaixonei por controle de qualidade. Então foi assim, foi bem de paraquedas mesmo. E quem estudou na Cândido Tostes conta uma história da praga do bezerro. Tem um textinho, eu até já postei ele nas redes sociais algumas vezes, que uma vez que você começa a manipular e a usar matéria-prima leite, você é então contaminado por essa praga do bezerro. Nunca mais você vai ter sossego, nunca mais você vai ter final de semana, você só vai falar disso, mas no final você vai amar aquilo. E é bem isso, a gente sai às vezes da área, mas a gente volta. E é uma paixão realmente, eu falo que para trabalhar com leite tem que ter paixão. Então aconteceu por acaso, mas não me largou mais, né? Eu deixei de lado, não voltei a fazer pedagogia, não terminei a faculdade e cada vez mais eu fui me enfiando nesse mundo de lácteos e é uma paixão, é uma vivência. Outro dia eu estava conversando com uma cliente e a gente estava tomando um café no intervalo e ela falou assim, agora vamos trabalhar, né? Porque a gente não tem dinheiro para fazer só o que a gente quer, precisa fazer o que paga a conta. Eu falei, pois é, seria ótimo, né? Ela, eu ia tomar café o dia inteiro. O que eu ia fazer? Ela riu e disse para mim, você ia continuar trabalhando, que você só ia, porque eu realmente gosto muito do que eu faço. Então é uma paixão, tem que ter paixão. Parece que eu sempre soube que eu ia acabar parando na qualidade. Eu gostava das outras aulas, eu gostava da aula, eu achava muito interessante quando eu comecei, aula de queijo, aula de doce, eu achava engraçado, aula de manteiga, gente, mas eu vou ter aula de manteiga? Parece culinária? Não, é muito mais complexo e elaborado, porque tem toda a parte da tecnologia, da fisicoquímica, da microbiologia, da bioquímica envolvida ali. Então o curso técnico ele é muito bacana por isso, porque são vários aspectos, você tem aula do produto, mas tem muita coisa envolvida ali. E sempre o que acabava me chamando a atenção, mesmo quando era uma aula de tecnologia, eram as questões de controle de qualidade. Era a fisicoquímica, a microbiologia daquele produto. Eu era rata de laboratório, já contei. Então, ia fazer uma viagem técnica, eu queria conhecer o laboratório daquela indústria. Ia numa feira ou num evento do setor, eu queria ver os fornecedores ou as palestras que estavam relacionadas a controle de qualidade. No fundo, dentro de mim, eu sempre soube que o meu lugar era o controle de qualidade. E que para mim o controle de qualidade, ele era o que ia dizer para a indústria, olha, tá certo, é por aí, ou ops, volta, vamos aqui, porque era quem ia dizer para as pessoas assim, vamos junto porque vai dar certo.
E muitas vezes o controle de qualidade a gente sabe que não é visto dessa forma, é visto como o povo chato. Nós somos os chatos da qualidade. Mas eu cresci tanto porque teve gente chata na minha vida me dizendo não faça isso ou faça aquilo, que eu acho que é legal quando tem um chato para te dizer tá errado, pode melhorar. Então eu enxergo muito o controle de qualidade como chato do bem. Então eu sempre soube, para mim sempre foi ali o meu lugar. O primeiro contato com a indústria, ele foi frustrante. Ele não foi o que eu achei que seria. E eu pensei em desistir. Porque o que acontece? Teve um pouco de vaidade, teve um pouco de insegurança nessa história toda. Eu tinha feito ótimos estágios. E então a gente tinha na cabeça na época que a gente saía dali do Instituto de Laticínios Cândido Toches empregado. E realmente aquilo estava se confirmando, porque a minha turma, a gente estava mexendo com coisa de formatura, estava se aproximando e já estavam acontecendo vários processos seletivos. Um dos processos seletivos que estava rolando era um processo seletivo para uma mulher, nós éramos 11 na minha turma, e era para uma fábrica pequena, onde a pessoa seria responsável por tudo, qualidade, produção e tal. E das 11 meninas eu fui a selecionada, e isso foi uns 40 dias antes da formatura de verdade. E eu aceitei. E eu acho que na época eu aceitei por vaidade, sim, não tem nem por que, né, não dizer isso, é óbvio, nossa, em 11 eu fui a escolhida, é claro que isso pesa, mas também por uma insegurança. E se eu digo não agora e depois eu não tenho outra oportunidade, a gente tem um pouco de medo. Acho que todo mundo que está se formando quer trabalhar, tem esse negócio, nossa, né, dá aquele frio na barriga. E eu fui. E o meu erro maior, na verdade, foi não ter mantido foco, porque eu já tinha dito, eu sabia que eu queria focar em controle de qualidade. E de repente eu falei assim, não, eu me justifiquei, eu vou abraçar essa oportunidade porque eu vou aprender muito, vou pegar tudo. E eu lembro que eu usei essa justificativa para amigos, para minha família. Ah, mas você não queria trabalhar com controle de qualidade? Não, mas lá eu vou ver tudo, eu vou aprender muito mais. Então, não deu muito certo, a empresa era ótima, só que eu não era o que eu queria. Então a frustração foi muito assim, a minha expectativa era muito diferente. Quando sua expectativa é diferente do que você encontra, não tem como dar certo realmente. Eu fiquei 4 meses nessa empresa e voltei. Traumatizadíssima, porque tipo, não é o que eu quero da minha vida. Definitivamente isso não é o que eu quero pra minha vida. Nunca mais eu quero saber de leite. Lembra da história da praga do bezerro? Tudo mentira. Uns meses depois, eu ganhei uma nova oportunidade. E aí eu fui trabalhar numa empresa muito grande, onde eu seria supervisora de qualidade de matéria-prima e embalagem. Extremamente específico e muito controle de qualidade. E eu agarrei aquela oportunidade com todas as minhas forças, com tudo. E era longe, e eu ia ficar longe da família, mas eu fui. E foi difícil pra caramba, apesar da empresa ter toda uma estrutura, nossa, era muito legal trabalhar lá, eu fui muito privilegiada, porque tinha toda uma infraestrutura e todo um sistema de controle de qualidade muito legal. Mas eu descobri que mesmo eu tendo sido muito estudiosa, muito aplicada, corrido muito atrás, estar muito preparada, conhecer muitas técnicas, ter um conhecimento teórico muito bom, eu não sabia nada de rotina da indústria. E aí é que o bicho pega. E aí eu acho que o grande desespero de todos os profissionais, independentemente da área aí, gente, é a questão da rotina, do dia a dia. Então você pode se matar de estudar, mas na hora que aquilo vira vida real, que tem o dia a dia, que não é uma coisa isolada, aí você descobre de fato quais são as dificuldades. Então eu falo que o meu primeiro emprego de verdade, eu fiquei 5 anos nessa empresa, eu aprendi muito. E não tem como não aprender. E é pela dor, muitas vezes é pela dor. Não tem opção de aprender pelo amor nessa hora. Mas foi muito bacana, eu aprendi demais. E aí a hora que eu fui para a indústria, que eu achava que eu tinha todas as informações técnicas na minha mão, que eu tinha aprendido muito. Eu achava que tudo na época, na escola, na Cândido Toches, e que eu vi
que sobre análise, sobre controle de qualidade, aquela rotina tinha muito o que me ensinar, eu descobri que eu também tinha muito o que aprender sobre como fazer o controle de qualidade ter sentido, fazer sentido para o resto do pessoal que trabalhava na fábrica. Porque até então o controle de qualidade, os resultados das análises, eles tinham muito sentido para quem estava ali executando. E até hoje eu vejo isso. Faz muito sentido para quem executa a análise. Deu tanto, tá positivo, tá fora do padrão, ou tá dentro do padrão. Mas o que isso quer dizer? O que isso de fato representa na qualidade e na segurança do produto? Às vezes, o restante do pessoal envolvido ali no processo não tem muita noção. E como foi que eu aprendi isso? Treinamento. Então, nessa primeira oportunidade de trabalho, de viver a rotina da indústria, eu já no primeiro mês que eu estava ali, eles falaram para mim, ó, uma das suas tarefas é treinar colaboradores em boas práticas de fabricação. Então, eu tanto dava os treinamentos de integração, o colaborador chegou para trabalhar, você vai falar para ele o que é boas práticas, como ele tem que se comportar, o que ele tem que fazer para não contaminar o alimento, ou quais são os cuidados para evitar que a contaminação aconteça, os danos disso, enfim, e você também vai reciclar, porque sempre tem que estar lembrando todo mundo que trabalha com alimentos os riscos de contaminação que existem. E eu falei, meu Deus do céu, mas eu cheguei aqui agora, eu não conheço ninguém, a fábrica era grande, tinha mais de 100 funcionários, como é que eu vou dar treinamento para essa galera toda que não sei, né? E quem sou eu? Eu não sei da rotina, eu também estou aprendendo. E eu fui, desafio. E ali eu descobri mais uma paixão, que eu não tinha noção que ela existia. Eu sabia que eu adorava o controle de qualidade, fazer análise. Nossa, que legal, adorava. Já tinha 4 anos que eu fazia aquilo na escola e eu adorava e era o que eu queria para a vida. Treinamento, explicar para as pessoas o quanto que era bonito a segurança do alimento, o controle de qualidade. Eu não sabia ainda que aquilo era tão mágico, tão gostoso de fazer, mas tinha sentido eu gostar tanto daquilo, porque eu estava resgatando aquela paixão lá atrás, quando eu dava aula para criança. Foi uma forma que eu encontrei de juntar 2 coisas que eu gostava muito: da aula, ensinar, formar, levar educação, e a questão do controle de qualidade em laticínios. Eu falei, gente, mas olha que legal. Só que na época eu não achava que dava para viver disso, não. Eu achava que isso ia ser tipo assim, toda indústria, toda a minha carreira, toda a indústria que eu trabalhar, eu vou poder fazer isso. Mas eu não achava que dava para fazer só isso. Eu achava que não vai. Imagina, como que eu vou conseguir só fazer isso? Nunca vai ser necessário fazer tanto isso. Acho que eu estava enganada. Começar a dar treinamento de verdade, isso acontecer, eu entender e realizar que isso podia ser uma rotina de trabalho, aconteceu muito por acaso. Eu fiquei nessa indústria 5 anos e aí eu saí, porque eu tinha outros projetos, eu queria dar uma parada na época. E nesse intervalo, um amigo que tinha estudado na mesma época que eu, tinha um amigo, aquela história do amigo que tem um amigo, né? E ele tinha um amigo que tem até hoje uma empresa que comercializa reagentes e equipamentos específicos para laboratórios de indústria de laticínios. E essa empresa, desse amigo do amigo, tinha vendido tudo para montar um laboratório num laticínio bacana no Paraná. E aí naquela negociação, o amigo do amigo, que vendeu tudo, disse assim, se você fechar tudo comigo que eu tô te oferecendo aqui, lá pro pessoal do laticínio, eu ainda te dou um treinamento para sua equipe. E é claro que ele conseguiu ganhar, porque assim, era muito difícil, era um laboratório super bacana, novinho, ia começar tudo e tinha que ter uma mão de obra legal ali, né, bem capacitada para usar os recursos da melhor maneira possível. E aí ele ganhou aquela venda ali, vendeu, e nisso precisava dar o treinamento, só tem um problema. Ele não tinha uma pessoa para fazer isso. E aí ele conversou com o meu amigo, falou, nossa, me ajuda aí. O meu amigo é técnico, né? Me ajuda aí, me arruma alguém. E na hora, o Marquinhos, esse meu amigo, lembrou de mim. Falou assim, peraí que eu acho que eu tenho uma pessoa. Ela trabalhou na mesma empresa que eu e ela saiu. E eu sei que ela tá parada por enquanto, ela tá dando uma descansada. Quem sabe ela não ajuda a gente? E foi assim. Foi um negócio muito por acaso, porque era para ser um trabalho. Né? A gente conversou, não, beleza, eu vou, tranquilo. Deixa eu ver o que você vendeu, a gente olhou e tal, montei o treinamento e eu fiquei uma semana no Paraná. Eu lembro que estava muito frio, chovendo.
E eu fiquei uma semana lá, e a fábrica era uma gracinha, o laboratório tudo novinho. Gente, eu achei que eu estava numa colônia de férias. E não só porque tudo era muito novinho e porque ali tinha uma turma que queria muito aprender. Eles queriam muito usar da melhor maneira possível tudo que eles tinham ganhado, os brinquedos novos. Não só por isso, mas porque ter a oportunidade de ensinar para as pessoas a fazer aquilo, gente, era muito gostoso. Não tem como aquilo não ser o sonho de qualquer profissional, sabe? A pessoa tá ali para te ouvir, para você ensinar. Eu falei, não, mas aqui, ó, pode falar o que quiser. Aquilo para mim não foi trabalho, aquilo foi férias, tá? Eu tava tirando um tempo para dar uma descansada e eu voltei muito mais descansada que eu fui. Foi um sucesso o treinamento, o pessoal gostou muito, a empresa que me contratou gostou muito e eu, não precisa falar, né? Só de contar, vocês veem que já volta tudo aquela diversão de novo. E esse negócio rendeu. O que era para ser um treinamento, viraram 5 anos de serviços prestados. Então foi nessa época que eu me tornei instrutora de treinamento e começaram as consultorias também, porque você acaba dando uma consultoria ou outra, orientando, dando uma assessoria técnica também ou outra. Foi assim que começou. E é difícil, porque você acha que você só vai... Só aquilo é gostoso de fazer. Mas tem um porém. Você precisa ter um contato com a vida real para sua consultoria, para sua assessoria fazer sentido. Para mim, pelo menos, precisava, não dava para ficar só no papel, só em teoria. Para mim, tinha que ter a vivência. Então, foi uma época em que tinha bastante consultor, tinha bastante instrutor de treinamento, mas eu via que as coisas eram muito prontas. Eu lembro que na época a fama, a moda era vender manual de boas práticas de fabricação, que era justamente os primeiros treinamentos ali que eu tinha dado, era sobre esse tema. E para mim aquilo não funcionava. Então, se eu tivesse que viver de consultoria vendendo manual, não ia rolar, não ia dar, porque cada fábrica tem uma característica, cada laboratório tem uma característica, não dá para eu vender um negócio pronto. Então, ainda era uma fase de muita incerteza para mim, apesar de eu já saber na época, né, que era aquilo que eu queria para minha vida inteira, do jeito que as coisas aconteciam, eu falava, não vai rolar, não vai dar, mas foi ali, treinamento, foram 5 anos muito maravilhosos. Gente, eu viajei o Brasil inteiro, toda semana. Eu conheci dos menores aos maiores laticínios, das melhores às mais difíceis realidades, e tem uma coisa que sempre foi uma orientação para mim: não interessa se esse laboratório só tem um Becker e uma pipeta, ou se esse laboratório tem o cromatógrafo da NASA e a bureta automática do FDA, não interessa. O analista que está ali, ele tem que receber a mesma atenção. Eu tenho que sair desse laboratório e ele não pode ter dúvida. Ele tem que sair, eu tenho que ir embora e ele tem que saber pelo menos uma coisa a mais do que ele sabia antes. Ou ele tem que pelo menos saber que ele não está preparado, que ele precisa melhorar. Não interessa o nível do laboratório. A gente tem que andar para frente. Então isso para mim foi um negócio que desde essa época, quando eu tive essa oportunidade de rodar o Brasil inteiro, ficou muito claro para mim. E eu decidi dar outra pausa, eu e as minhas pausas. Nessa época eu tinha alguns projetos pessoais e eu fiquei quase 3 anos fora do mercado. E foi logo depois que eu tinha publicado a 2ª edição do Manual de Controle de Qualidade. E eu falei, eu vou ficar fora do mercado, vou fazer esses projetos pessoais, depois eu vejo como voltar e tal. E eu resolvi voltar. Os projetos não saíram como eu esperava, mas deu tudo certo no final. E aí, quando eu quis voltar, deu um baita desespero, porque eu falei, o mercado esqueceu de mim, eu não vou conseguir emprego. E eu queria voltar para a área. A princípio, eu fiquei 9 meses trabalhando na área técnico-comercial de uma empresa muito parecida com aquela que eu comecei os treinamentos, mas o foco era muito comercial. E aí, na época, eu lembro que eu falei, beleza, eu vou trabalhar aqui, eu sei que o foco é comercial, mas eu vou botar aquele quezinho do técnico.
Gente, mas eu sou uma derrota na parte comercial. Esquece, eu não sou boa. Tem gente que fala assim, você é marqueteira. Eu não sou boa, esquece. Porque se eu não acreditar 100%, se eu tiver dúvida, eu não vendo o produto, já era. Então eu fiquei 9 meses, eu gostava muito do pessoal. Muito, muito. Da sede, eu gostava muito do pessoal do escritório, eu gostava dos produtos, mas tinha uns que eu não entendia muito. E aí, era estressante, não tava legal. E aí me chamaram para trabalhar. Mas eu descobri, foi muito bom, porque eu descobri que o mercado não tinha esquecido de mim. Eles ainda lembravam do livro, ainda lembravam dos meus treinamentos. Então, sabe aquela fase que você precisa de alguma coisa para te dar segurança? Não, você ainda sabe, as pessoas ainda sabem que você sabe. Então foi uma fase muito importante. E aí, um laboratório de análise de alimentos, que também era uma empresa de consultoria de treinamento, me chamou para trabalhar com eles e eu fui. E eu fiquei 3 anos nesse laboratório. Foi maravilhoso. Pensa numa oportunidade de me aprofundar em metodologia de análise, de aprender, de descobrir, assim, tudo sobre a ISO 17025, que é a norma que certifica, que acredita, na verdade, né, que acredita os laboratórios de controle de qualidade, os laboratórios de análises, inclusive os de alimentos. Nessa época foi tão instigante e eu queria tanto aprender e mais ainda sobre análises, que eu descobri uma pós-graduação em análise de alimentos e bebidas em Chapecó, Santa Catarina. Descobri o Senai, fui para lá, fazia aula presencial, voltava, tinha aula online, fui 3 vezes, terminei essa pós, depois acabei fazendo outra, porque também me apaixonei pela instituição e pelos professores e por todo aquele conhecimento que tinha ali. Então eu fiquei 3 anos nesse laboratório, que também era uma empresa de consultoria e treinamento, então eu voltei a viajar. Muito menos do que naqueles 5 anos, mas também voltei para o chão de fábrica. E aí a história do bichinho da rotina da indústria me cutucou de novo. Eu sentia que eu precisava estar mais, sabe? Que eu precisava pisar mais na fábrica para eu poder continuar tendo. Eu já tinha estudado, já tinha me aprofundado na parte teórica. Eu sentia que eu precisava de novo botar o pé na fábrica ali, viver aquela rotina para eu realmente conseguir ajudar as pessoas com aquilo que eu sabia fazer. Precisava viver na pele de novo aquilo ali. Fui convidada para trabalhar numa indústria. Eu já tinha recebido outros convites nesses 3 anos, eu sempre dizia, não, eu tenho um propósito e tal, e aí nessa hora o convite veio forte, porque era uma fábrica nova, eles iam começar a produção, era tudo novinho, eles estavam montando uma equipe de controle de qualidade, então as pessoas precisavam ser treinadas, tudo novinho. Eu falei, eu vou, e aí eu fui. E aí eu voltei para a indústria, eu fiquei 1 ano nessa empresa, mais 1 ano e meio em outra, que não era da mesma linha de produtos. A primeira era de produtos lácteos fermentados, iogurtes, bebidas lácteas. Aí me chamaram para trabalhar numa outra fábrica na mesma região de queijos com olhaduras. Eu nunca tinha trabalhado com controle de qualidade específico desses queijos na produção. Eu fui, foi lindo, eu fiquei apaixonada. Gente, eu ia fazer análise dos queijos, né? Ou uma análise de liberação, ou sei lá, ia degustar um queijo, ou ia fazer uma análise, coletar uma amostra, cortava os queijos. Eu olhava aqueles buracos, eu via coração, eu via desenhos, era um negócio assim, e eu mostrava para as pessoas, olha que lindo! Tinha gente não da área, ou às vezes eu mostrava a foto e ficava assim, então, enfim, era a tonta que ficava mostrando foto para os outros achando lindo, buraco de queijo, e ainda sou essa tonta. E foi muito legal. Só que voltei, foi super importante, eu realmente precisava sentir tudo aquilo de novo na pele, mas parece que a alma não estava cabendo no corpo. Então eu voltei para a indústria. Fiquei na indústria 2 anos e meio. 2 anos e 9 meses, na verdade. Ali todo dia vivendo de novo a rotina. Então eu precisei voltar, eu quis voltar e eu vivi isso. Fiquei lá na indústria 2 anos e meio, nas indústrias 2 anos e meio. E aí eu falei, bom, tá pequeno, minha alma não tá cabendo no corpo. Preciso ir dividir o que eu juntei no laboratório, nas pós-graduações, na vivência nessas 2 indústrias agora por último. Tem mais gente para quem eu preciso contar, dividir isso. E aí quando eu tava na indústria, que eu fiquei esses 2 anos e meio, eu recebia muita mensagem, porque daí
a rede social bombou, o WhatsApp bombou, eu recebia muita mensagem todos os dias. Pessoas com quem eu tinha cruzado em algum momento me achavam, ou eu já mantinha contato realmente, e elas me mandavam mensagem: você me ajuda, tira uma dúvida, e eu também. Fulano, tô com uma dúvida aqui, divide comigo, tal, você já tem experiência. Eu percebi o quanto que a rede social permitia essa troca e o quanto que a gente estava aprendendo com aquilo. Tem muita porcaria, a gente sabe, mas enfim, era uma ferramenta do bem. E aí, eu sempre ali naquela, um dia uma amiga disse assim pra mim: viu, por que você não ganha dinheiro com isso? Eu olhei pra cara dela e falei: você tá louca, né? Eu sou CLT, eu ganho dinheiro todo mês, né? Meu salário cai na conta. Ela falou assim: não, mas faz junto. Até porque é mais justo, inclusive, com quem precisa da sua ajuda. Quando você coloca um preço, às vezes a pessoa vai ficar até mais à vontade de te pedir para responder ou para ajudar. E você meio que diversifica isso. Mais gente vai poder pedir sua ajuda se tiver um custo, se for um trabalho. Fiquei pensando e tal, e o negócio começou a acontecer. Sabe, começou assim: dá um treinamento aqui para mim, confere isso aqui para mim. Isso foi acontecendo junto com a minha vida de CLT. E aí aquilo a alma foi ficando cada vez mais espaçosa por um corpo tão pequenininho, e eu queria dividir mais, e acabou que eu tomei coragem, respirei fundo, me arrisquei, porque eu tive uma criação muito, olha, tem que ter segurança financeira e tal, me arrisquei e falei: agora eu vou, e tô indo, faço o que eu amo, tenho muita paixão, acho que tem um propósito muito grande nisso, ainda ajudo as pessoas, ainda respondo muita coisa. O Instagram mesmo é um lugar onde eu coloco muito conteúdo, onde eu divido muito da minha vida, principalmente do que eu sei, do que eu aprendo. Às vezes eu estou num treinamento e eu aprendo, dando um treinamento, e eu aprendo alguma coisa, tem uma dica, eu peço autorização e divido com as pessoas, e é gratuito, tá ali para quem quiser. E pensa que não, mas toma um tempo. Produzir aquilo toma um tempo, tem um custo para mim, né? As meninas da agência, os meninos da agência, eles prestam um serviço para mim, tem um custo, mas tá dentro de um propósito muito maior, que é de verdade fazer informação de qualidade chegar para as pessoas. Então, eu ministro treinamento online, eu sou consultora, eu faço treinamento em company também, as empresas me contratam para dar treinamentos específicos para as equipes delas, mas isso tudo é uma forma de pagar os boletos, fazendo o que eu amo, e eu continuo fazendo isso. Eu faço isso de forma natural. Isso é a minha rotina, de verdade mesmo, né? É o meu viver, essa questão do treinamento. E voltou. Eu acho que agora não sai mais não. Acho que agora foi. Acho que agora a coragem já tomou conta. Então 2021 foi um ano em que eu mesclei rotina de indústria, consultoria e treinamento. 2022 eu dei o passo maior, mais decisivo. Vamos largar a rotina da indústria, vamos focar em consultoria e treinamento. E foi aí que eu percebi que a alma ainda estava grande demais para o espaço, porque por mais que eu atenda aos clientes e que eu abra turmas de treinamento ao vivo, parece que a informação ainda não está chegando para todos que precisam, e nem tudo que as pessoas precisam saber. Gente, eu recebo constantemente, quase todos os dias, eu não vou ser exagerada de dizer todos os dias, mas quase todos os dias eu recebo mensagens por direct, pelo WhatsApp, com o seguinte tipo de conteúdo, o seguinte tipo de pergunta: Carol, eu tô começando na indústria agora. O que eu leio? O que eu estudo? Que curso eu faço? Carol, eu acabei de me formar na faculdade de XYZ, sei lá, veterinária, química, biologia. Eu vou passar por um processo seletivo. Tem um curso que eu posso fazer porque eu quero passar no processo seletivo, quero ser contratada numa indústria de laticínios e é tudo muito específico. Carol, eu tô na indústria de laticínios, do controle de qualidade há muitos anos, os negócios estão mudando muito. Qual é o curso que eu posso fazer para me atualizar? Então, além de muito específico, controle de qualidade de laticínios, e isso eu escuto de profissionais. Outro dia uma médica veterinária me disse: Carol, eu fiz veterinária, mas se você me dissesse assim, você sabe fazer análise de lácteos? Eu não sei, porque eu nunca tive experiência na área. Então, como
fazer para uma pessoa que não teve a experiência ou que teve pouca experiência ficar especialista em controle de qualidade em laticínios? Vai fazer um técnico em laticínios ou agora um curso superior em laticínios? As pessoas às vezes não têm tempo para isso. E com mais, pode até fazer o curso, como eu fiz, mas lembra que eu contei já que quando eu saí da escola e eu tinha sido uma ótima aluna, eu cheguei na indústria e eu apanhei pra caramba, porque era difícil, eu não tinha rotina? Como é que junta isso tudo? Tá? Então o objetivo, o projeto de 2023 é isso, é levar a informação para o máximo de pessoas que eu puder e o máximo de informações do básico até o final, o controle de qualidade completo de laticínios. Eu quero ajudar a formar especialistas em controle de qualidade de lácteos. E aí como que eu vou fazer isso? A gente vai ter os nossos momentos, tá? Existe um mapa para você se tornar um especialista em controle de lácteos. Eu tenho esse mapa. Eu desenhei esse mapa. Do meio de 2022 para cá, eu parei em vários momentos e comecei a desenhar esse mapa e ele tá pronto. E ele tá aqui, eu quero mostrar para vocês. Tem 6 paradas, tá? No final dessas 6 paradas, desses 6 momentos que a gente vai ter junto, você vai se tornar um especialista em lácteos, em controle de qualidade de lácteos.